Apocalipse capítulo 13, versículo 18, o ponto 2, eu botei aí, quem é o anticristo? Ponto 1, né? Quem é o anticristo? 1. Que na verdade, colocando possibilidades, eu sempre digo, você colocar hipótese não é pecado, não tem como você errar, né? Você erra se você afirmar alguém que depois vê que não é o anticristo, por exemplo, morreu, esse não é mais o anticristo, né? Tudo indica que a encarnação do mal profetizada por Daniel, Paulo e João já está no mundo. As coisas que estão acontecendo no mundo realmente dão evidência de que o anticristo já deve estar no mundo. O espírito dele está operando desde os dias do Novo Testamento, João falou, mas a pessoa já deve também estar no mundo. O Papa é um candidato, mas não consigo imaginar ele destruindo a Igreja Católica, né? Quer dizer, a Bíblia diz que o anticristo, líder da besta que sobe do mar, ele vai destruir a Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica. Eu não consigo pensar no Papa fazendo isso, né? Pois ele tem o seu poder na Igreja Católica. O poder do Papa está na Igreja Católica. Será que ele iria querer explodir a Igreja Católica? Tá bom? Então, o poder dele está na Igreja Católica, mas todas as possibilidades devem ser observadas. Não é impossível que esse Papa aí, que tem dado pintas de ser comunista, reconheceu lá os bispos ateus da China, disse que ateu entra no céu, falou isso abertamente. Então, esse é um Papa muito estranho. Não é impossível que esse homem realmente ele tenha um plano de explodir a Igreja Católica. Como? Eu acho que se abrir aquele... que tem o Vaticano lá, tem uns documentos que eles não abrem, não contam de jeito nenhum. Nós sabemos muito das obras da Igreja Católica e através dessas obras nós podemos bater o pé com certeza. Essa instituição nunca foi Igreja de Jesus. Ok? E se o Papa abrir, né, todos os documentos do Vaticano, ali deve ter coisa realmente que venha a explodir a Igreja Católica. Então não é impossível que esse homem ele tenha um plano de acabar com toda essa religião, dele ser comunista e querer realmente implantar o ateísmo. Não é impossível, né? Eu coloquei aí Apocalipse 17, versículo 16, que diz: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, por que a besta, certamente é a besta que sobe do mar e o anticristo, vai querer destruir a Igreja Católica? Se o mundo entrar numa crise financeira, como está ameaçando entrar, né? Ontem eu recebi a notícia que a China está ameaçando entrar em outro lockdown, porque tem variantes do vírus lá atacando e quer dizer, pode surgir uma outra onda de coronavírus. Se nós tivermos mais um ano de coronavírus, olha, a quantidade de empresas que já faliram é muito grande. Vão falir ainda mais. Os governos não terão mais dinheiro para dar auxílio emergencial. Mais empresas falindo, mais pessoas desempregadas, mais violência, mais problemas. Então, pode chegar um ponto de que o mundo fale, a besta fale, né? A besta dos Estados Unidos e outros que seja, se o Papa for um falso profeta, olha, aonde está a riqueza do mundo? A riqueza, uma grande parte da riqueza do mundo está na Igreja Católica. Você pode ver, a dívida que os Estados Unidos têm é imensa. E essas dívidas, ninguém fala a origem. Os Estados Unidos devem a quem? Muito provavelmente a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela controlava a emissão de moedas. Então hoje, se alguém chegar e tomar todos os bens da Igreja Católica, acabar com a Igreja, né, a riqueza que eles vão lançar mão é muito grande.
assim, não tem como calcular. Tem um documentário interessante, ele está em 10 episódios, está disponível no YouTube. A Igreja Oculta. E tem um capítulo especial falando da riqueza da Igreja Católica, até das empresas, do banco da Igreja Católica. É algo assim, fala assim, a riqueza da Igreja Católica é incalculável, né? E o mundo pode entrar numa crise que eles acabem por falar, olha, temos que lançar mão desse dinheiro, não é impossível. Então estou colocando todas as possibilidades. O comentário prossegue. O Papa teria certa facilidade de reivindicar assentar-se no Templo de Jerusalém pela sua autoridade religiosa. Ele é respeitado em Israel, né, pela questão política. Israel respeita esse indivíduo, mesmo ele sendo líder da instituição que causou muitos males a Israel. Adolf Hitler, na frente do que a Igreja Católica fez com os judeus, Adolf Hitler é pinto, ele não fez nem 1/10 do que a Igreja Católica fez com todas as histórias de perseguição. Por outro lado, seria difícil os israelitas receberem como Messias um não-judeu e líder da instituição que tanto perseguiu os judeus na história. As atitudes desse Papa têm gerado críticas até entre os católicos. Veja, eu vou citar agora alguns sites, né, que falam de algumas ações desse Papa que são ações que estão sendo criticadas até por católicos. Veja, eu extraí aí do jornal Terra, né, tá aí o site, o endereço completo para vocês lerem, uma notícia que diz o seguinte: Covid-19. Papa pede que fiéis rezem, quase ameaçando a Deus. Eu pensei, que tipo de oração é essa que você ameaça a Deus? Né? Isso está errado, nós já condenamos aquelas orações que as pessoas determinam que Deus entregue, que Deus cure, que Deus faça. Nós não temos como determinar a Deus. E ameaçar a Deus, você pode ir lá olhar nesse site, o Papa usou esse termo. Outro, não dá para dizer que é mentira, que é fake news. Eu já vi site dizendo que é fake news. É fake news eles dizerem que é fake news, porque tem um vídeo, tá ok? E o Papa ele pode dizer que é retórica, um monte de coisa, mas nenhum cristão usa essa expressão que ele usou. Ele pega, né, um símbolo da cruz, tudo, e ele fala que a cruz é o fracasso de Deus. Então eu coloquei um site, né, do Gospel Mais, em que ele comenta sobre essa fala do Papa, ok? Dizendo que a cruz é a marca do fracasso de Deus. Né? Não tem como você justificar uma expressão dessa. Essa expressão não deve ser usada por um cristão, mas de jeito nenhum. É usado por ele porque ele não é cristão. Vamos usar uma expressão dessa. Aí um pastor comenta a declaração do Papa sobre o fracasso de Jesus na cruz e ele diz, é vitória de Deus. Está lá também o endereço completo no site Gospel Mais. Então esses aí são alguns exemplos. Né? O Papa declarar que ateu pode entrar no céu, né? Que homossexual pode entrar no céu. Ou seja, não existe mais regra. Todos podem entrar no céu. Ou seja, ele está desafiando as regras que Deus estabeleceu na Bíblia. Então esse Papa, ele muito provavelmente ou é o anticristo, ou é o falso profeta, ou vai ter uma participação aí de apoio a esses personagens.